hoje é tentar cumprir o resto da minha promessa de que fazer representação de SUN é fácil. Obviamente eu vou esconder os detalhes sórdidos embaixo do tapete, mas eu vou tentar apresentar pelo menos quais são as conclusões básicas. E, enfim, como é que a gente faz as contas que são necessárias de serem feitas, né? Sem precisar de muito detalhe por trás, assim. Então, assim, por uma questão de honestidade, eu vou precisar comentar alguns detalhes, ou pelo menos enunciar algumas palavras-chave, mesmo sem definir exatamente o que significam, só para depois vocês não espalharem por aí que eu fiquei contando meia verdade para vocês, tá? Então, eventualmente eu vou falar uma palavra esquisita, assim, e aí vocês podem guardar no coração, pesquisar depois no Google, ou ler nas notas, né? Que as coisas vão estar estão com um pouco mais de detalhes aqui. Nas notas e nas referências que estão aqui, né? Bom, então a gente aprendeu já que todo grupo compacto é matricial, certo? E não só é matricial, como eu posso pensar que ele é um subgrupo de algum grupo unitário, certo? Então a gente já sabe disso aqui. Sabemos que existe algum N natural, né? Tal que a gente pode fingir que G é um subgrupo de UN. Eu quero usar isso aqui para motivar a ideia de que, mesmo que não seja a história inteira, a gente já tem bastante informação se a gente souber a teoria de representação desse cara aqui, certo? Então, se a gente souber representar o N, e para os nossos casos, né, de interesse, a gente vai estar interessado em estudar a evolução temporal de sistemas quânticos de dimensão finita, etc. O que importa muito para a gente é esse cara aqui, né? Só que tem um pequeno detalhe. Não é tão simples assim fazer representação desse cara. Eu tinha tentado convencer vocês também de que estudar representações, né, assim, estou pegando um M qualquer agora, não precisa ser, certo? Pegando uma representação qualquer. Isso aqui pode ser simplificado por estudo de representações assim, né? E bom, aí tem aquele detalhe, né, que eu acho que eu já tinha comentado, que é, de fato, estudar esses caras aqui esgota tudo que a gente precisa saber sobre essas representações aqui. No caso em que G é SUN, por exemplo, certo? Se ele for UUN, isso não é exatamente verdade, mas dá para reconstruir representações desse cara sabendo representação de SUN. Porque esse cara nada mais é do que SUN com uma fase global extra, certo? Então, se eu sei representar SUN, depois eu posso enfiar a fase na representação. E, no geral, não existe um jeito único de fazer isso, eu tenho alguma liberdade, certo? Mas, num certo sentido, é suficiente saber representar SUN, certo? Então, em vez de tentar lidar com representações desse cara, eu vou tentar lidar com representações de SUN. E um outro motivo para fazer isso, só para fechar o diagrama aqui, que senão eu vou ficar maluco. Aqui é só exponencial tradicional, né? Então eu vou botar só o Ezinho. Tem um outro detalhe, que é o seguinte. Eu falei que isso aqui é mais fácil de estudar porque é álgebra linear, certo? É só a gente estar calculando transformações lineares. Mas não é qualquer transformação linear também que a gente quer, né? A gente quer transformação linear que preserva a estrutura da álgebra.
E aí o que acontece é que essa álgebra aqui, ela tem uma certa estrutura interna que não é tão simples assim de lidar na hora que a gente está considerando morfismos assim e tal. Existe uma classe especial, certo, de álgebras que é trivial, é foda de falar, mas assim é bem mais fácil de lidar com suas representações. Essas álgebras recebem o nome de álgebras simples, certo? E o que a gente pode fazer, por extensão, é pegar álgebras que são somas diretas de álgebras simples, que vão ser as álgebras semisimples, certo? E aí a gente sabe fazer representação para esses caras tranquilamente, porque a estrutura interna deles, e aí a palavra-chave aqui importante para a gente é ideal, certo? A estrutura de ideal interno desses caras é mais simples, né? O nome é bem autossugestivo nesse quesito. E a questão é que esse cara aqui é simples. Então, a álgebra desse cara não é, mas a álgebra de SUN é simples. Então eu consigo usar o teorema básico de teoria da representação para classificar todas as representações desse cara. E aí, de novo, se eu quero representações desse cara, eu posso pegar uma representação desse cara e enfiar a fase ali, que está sobrando. Certo? E é só isso, é só enfiar a fase mesmo, do jeito que quiser. Tudo bem? E o jeito de classificar as representações desse cara é por meio de um troço que chama peso, certo? E é uma coisa bem diagramática, assim. A gente consegue pegar as relações de comutação desse cara, a partir das relações de comutação a gente faz uns desenhos, e aí faz umas setinhas lá, surgem umas coisas que a gente chama de raiz, dessas raízes a gente constrói pesos, certo? E esses pesos são as coisas que vão classificar as representações propriamente ditas. Então, assim, indo direto para os finalmente, a gente tem o seguinte. Vou enunciar isso aqui como um teorema, vai, vamos ser ousados aqui. Então, as representações irredutíveis de SUN são univocamente determinadas por então, qualquer n-1 upla de números inteiros não negativos me dá uma representação de SUN e vice-versa, certo? De maneira única, assim. Então a gente vai pegar bastante elementos desse cara aqui, que eu vou denotar dessa forma. Seria legal se eu conseguisse fazer um negrito legal no quadro, né? Eu vou tentar fazer assim, isso talvez seja um negrito de quadro. Certo? Onde cada um desses caras aqui são inteiros não negativos. Bom, é o que está aqui, são inteiros não negativos. Tudo bem? Vocês já sabem disso para alguns casos particulares, assim. Vocês já sabem, por exemplo... Bom, vamos fazer nesse mesmo quadro aqui. Então, vamos pegar exemplos aqui. Bom, para SU2 eu vou precisar de quantos inteiros não negativos? Tenta de novo. Vou te dar outra chance. -1, exatamente. A gente vai precisar de um inteiro não negativo. Então, as representações desse cara, vamos fazer assim. Vou chamar esse cara de G. Então, o G chapéu dele é equivalente a simplesmente os inteiros não negativos. Certo? Que vai ser, usualmente,
denotado dessa forma aqui. Tal que J é semi-inteiro. Certo? Se J é semi-inteiro, 2J é inteiro. Né? E por que a gente denota desse jeito? Porque esse J aqui é o que a gente vai interpretar fisicamente como o momento angular, né? O spin. Então, um sistema de spin J nada mais é do que uma representação irredutível de SU2, certo? Que é indexada pelo inteiro 2J. E aí... Bom, é isso, né? Aquele detalhe lá, se J de fato tem uma parte fracionária, então isso é um spin, né, no sentido intrínseco quântico da palavra. Se J é inteiro, isso pode ser um momento angular físico, né, de coisas rodando e tal. Para SU3, e acho que ao longo do dia de hoje eu vou basicamente só fazer esses tipos de exemplo para SU2 e para SU3, de tudo que eu vou falar. E aí, se vocês quiserem brincar com N maior, vocês podem ficar à vontade. Para SU3, então, se eu tomo esse cara aqui como G, eu tenho então que o meu G é chapéu. Ele vai ser identificado com esse cara aqui, tudo bem? Né? E aí os elementos daqui de dentro, então, vão ser lambda 1, lambda 2, certo? Com lambda 1, lambda 2 inteiros não negativos. O que pode... pode falar. Não, tem... bom... Na verdade, sim. Eu só não sei se é pelas razões que tu acha que é. Mas tem a ver. Porque... como que a gente acha esses caras? O que a gente faz, no caso geral, em que esse cara aqui é semisimples, e eu sei que eu não estou te dizendo que é semisimples, mas saiba que existe essa propriedade, certo? Quando esse cara é semisimples, o que a gente faz é escolher elementos aqui dentro que são diagonalizáveis, certo? Mutualmente diagonalizáveis. Então, eu consigo diagonalizar o máximo possível de elementos ao mesmo tempo, certo? E eu pego esse subespaço. A dimensão desse subespaço aqui dentro, dos elementos que são diagonalizáveis ao mesmo tempo, a gente vai chamar de rank, certo? O rank de SUN é n-1. E aí, se tu escreve esse cara aqui como sendo todas as matrizes anti-hermitianas de traço nulo, tu vai ver que esse rank tem que ser n-1. E perceba, a condição do determinante tem a ver com essa condição do traço, que é uma coisa que vai ajudar a restringir a dimensão desse subespaço. Esse subespaço dos caras diagonalizáveis todos recebe um nome especial, que é subálgebra de Cartan. Então aqui dentro tem uma subálgebra, certo? Que é a subálgebra de Cartan. No geral ela não é única, a gente tem várias possibilidades de escolha. Tu escolhe a tua preferida. No geral elas são todas equivalentes, têm todas as mesmas dimensão. E então, num certo sentido, esse n-1 tem a ver com, sim, porque esse cara aqui vai te forçar a ter que jogar alguém fora e aí vai ficar n-1. E aí, a ideia do peso, aqui, já que a gente já está falando disso, a ideia do peso, isso vai ficar claro mais para frente. A ideia desse peso aqui é justamente identificar quem são os autovalores desses operadores que a gente está diagonalizando. Certo? Então, para esse cara aqui, geralmente a gente gosta de diagonalizar, né, um que a gente vai chamar de J3. J3, sigma Z, sigma 3, enfim, as notações são várias, mas... Certo? E esse J aqui, ele é justamente o maior autovalor desse cara. Aqui, a gente vai estar diagonalizando dois elementos. Certo? De tal forma que lambda 1 sobre 2 e lambda 2 sobre 2 tem a ver
com os maiores autovalores desses dois caras, mas não é exatamente o maior autovalor individualmente. Se tu pega os pares de altos valores desses dois operadores, a gente consegue botar uma ordem específica ali, de tal forma que esse cara é o maior dentro dessa ordem. Então, o ponto é, o que identifica a representação é o maior autovalor dentro de alguma noção do que significa maior, que eu não estou te dizendo qual que é, mas ela é bem natural. Existe e dá para determinar, certo? Não à toa, o teorema que dá para a gente essa classificação aqui é o teorema de classificação das representações pelo peso mais alto. Certo? Então o que está acontecendo aqui é exatamente isso. A gente está pegando autovalores desses caras que a gente sabe diagonalizar e está escolhendo o mais alto para uma boa noção do que significa mais alto. Certo? Bom, na verdade eu não vou separar aqui não, eu quero seguir com esses dois exemplos para a gente tentar enxergar algumas coisas. O primeiro é que aqui, j igual a 0 dá para a gente a representação trivial, certo? Que é simplesmente fazer SU2 atuar no plano complexo sem fazer nada. Eu estou levando todo mundo da identidade. Então esse cara aqui significa esse mapa aqui. Pega qualquer G e leva na constante igual a 1. Aqui do mesmo jeito. Então aqui se eu tenho 0, 0, essa representação ela é a representação unidimensional trivial também. Pega qualquer G aqui e leva na constante igual a 1. Tudo bem? Isso vai acontecer em geral. Então, para todo SUN, então para SUN, é a representação trivial. Certo? A outra coisa interessante é que a representação dada por isso aqui é a representação definidora. O que significa? Bom, vou escrever tudo. Definidora. O que significa a representação definidora? Eu estou pegando SUN, levando... Bom, a princípio eu estaria levando em um N, né? Mas esse mapa aqui é a identidade. Eu estou representando o elemento da matriz por ele mesmo. Então essa é a representação definidora. Ou seja, aqui seria quando J igual a meio. A gente tem SU2, SU2 mesmo. Aqui seria o 1, 0. Vou apagar aqui só para fazer um esqueminha. Aqui é 1, 0, então é a representação definidora de SU3, a representação tradicional, certo? Que age em C3. Certo? Então a nossa base da representação vão ter 3 elementos, que a gente usualmente denota por um diagrama assim. Certo? Esses são os 3 pesos, os três estados da representação definidora de SU3. E aí, se a gente está querendo interpretar as coisas fisicamente, a gente pode pensar que isso aqui são as cargas da interação forte, SU3 é justamente o grupo de simetria, certo? Da interação forte. Então, sei lá, a gente pode chamar esse cara aqui de verde, vermelho. Tem uma convenção que é um pouco mais canônica, que eu não vou lembrar, mas eu acho que esse cara é vermelho, esse cara talvez seja verde e esse cara talvez seja azul, ou alguma coisa assim. E o SU3, né, permite a gente ficar passeando entre esses caras. Certo? Bom, beleza. Então essa representação aqui é sempre a representação definidora.
Uma outra representação interessante de chamar a atenção é essa aqui, que a gente chama de representação adjunta. Certo? A representação adjunta, ela pode ser pensada como uma representação do grupo na sua álgebra de Lie. Com um pequeno detalhe, do jeito que a gente construiu a álgebra de Lie, ela é sempre um espaço vetorial real. E aqui a gente está considerando representações nos espaços vetoriais complexos, certo? Mas pega esse espaço vetorial real e complexifica ele. Em vez de considerar combinações lineares reais, passa a considerar combinações lineares complexas. E aí tem uma ação natural do grupo nesse espaço vetorial. E essa vai ser uma representação irredutível, que é exatamente essa representação aqui. Um outro jeito em que ela aparece é quando a gente considera a ação induzida do grupo no espaço dos operadores da representação definidora. Então, se SUN age em CN, do jeito tradicional, aplicando as rotações lá, ele age no espaço dos operadores por conjugação. Certo? Então, a gente tem uma coisa assim. Certo? Essa ação por conjugação. Quando a gente faz isso, esse cara, ele quebra na representação trivial, mais na adjunta. Aqui. Certo? Essa representação trivial aqui, a gente já tem ferramental para saber quem que é o operador que gera ela. Vocês têm algum palpite baseado... Tu não conta, agora eu já sei que tu sabe dessas coisas. Alguém tem algum palpite? Ontem a gente falou de um troço chamado lema de Schur. Certo? O que o lema de Schur dizia pra gente? Que se o operador comuta com todo mundo da representação, ele tem que ser um múltiplo da identidade. Estar na representação trivial significa dizer que a pessoa não vai se mexer. Eu vou aplicar a simetria nela e ela vai ficar parada. Ou seja, é alguém que após fazer isso, continua igual. Então é alguém que necessariamente tem que comutar com todo G. Pelo lema de Schur, isso aqui é o span da identidade. Certo? Esse cara aqui, ele é a imagem da álgebra de Lie, a complexificação da imagem da álgebra de Lie pela representação induzida pela representação definidora. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele é, como eu falei, a complexificação de SUN. Certo? Então, eu estou pegando SUN, é o espaço vetorial real, certo? Dos operadores ali, essas matrizes aqui, que eu escrevi em algum lugar já, eu acho, aqui. Certo? E complexificando. Ao complexificar, eu vou estar assumindo a possibilidade de botar números complexos aqui. E aí essa propriedade vai deixar de valer. Mas essa aqui continua. Todo mundo é ortogonal à identidade. E esse cara também, ele às vezes é denotado como SLN. Ele é denotado dessa forma porque isso aqui é a álgebra de Lie do grupo especial linear, e essas coisas coincidem. Então, enfim, esse é um lugar em que aparece a representação adjunta também. Certo? No caso de SU2, vamos continuar com os exemplos aqui. Então, vou fazer em outro quadro. Vamos olhar para exemplos de tudo isso.
Então, de novo, o caso SU2. A gente tem, então, que as matrizes quadradas de ordem 2 com coeficientes complexos, certo? Elas quebram nas representações 0 mais representação 1. E quem sabe somar spin talvez já saiba disso por outros meios, pelo seguinte, o espaço dos operadores de um espaço vetorial de dimensão finita é isomorfo ao produto tensorial desse espaço com o dual dele. Certo? De tal forma que isso aqui vira somar spin. Mas talvez para comentar isso de maneira mais apropriada, eu deveria comentar uma outra coisa antes, que eu acabei de perceber que eu esqueci, que era para entrar logo aqui, na verdade. Então, perdão, acho que eu queimei a largada. O que eu queria comentar é que inverter a ordem desse cara é dualizar a representação. Certo? Então, dado lambda, a representação dual é simplesmente esse cara aqui. Essa é a representação dual. Então, voltando para cá, esse cara ele é isomorfo ao produto tensorial de C2, que está carregando uma representação J igual a meio, certo? Então é uma representação aqui eu deveria usar 2, certo? Porque eu estou usando o número inteiro, então aqui é 2J. Então a representação J igual a 0 e J igual a 1. O dobro de 1 é 2. Então aqui a gente tem a representação definidora 1 tensorial com o dual dela, que pela nossa regrinha ali é simplesmente isso aqui. E aí é somar spin. Certo? Quem sabe somar spin, a gente está só somando spin. Para SU3, a coisa fica um pouco sem graça, eu acho. Que é simplesmente isso aqui. Certo? Mas esse cara tem dimensão 8 e ele aparece quando a gente está fazendo física de partículas como aquela coisa do Eightfold Way. Certo? Bom, o jeito que eu interpretei aqui as representações de S, pelo menos a representação definidora de SU3 foi usando simetria de carga, porque é o que é a simetria efetiva da natureza. Mas tem uma outra coisa que é quase simetria de SU3, que são os sabores, é esse, né, o nome? São os sabores dos quarks. E aí a parada, então, que se a gente está botando, por exemplo, um quark e um antiquark para interagir, certo? A gente teria uma coisa desse tipo, um quark com um antiquark. Certo? E aí aqui eu já estou trazendo alguma informação escondida por baixo dos panos para vocês, que é a ideia de que dualizar é pegar a antipartícula. Certo? Mas passar batido por isso. O que importa aqui para a gente rapidinho é que esse cara vai abrir então como uma coisa que é trivial, mais uma outra coisa aqui, certo? Que em física de partículas a galera chama de Eightfold Way. Aquele diagraminha com 8 coisas. Tudo bem?
Bom, isso aqui acho que é mais para a gente tentar pegar alguma intuição de como essas representações aparecem, como que a gente pode manipular elas. Mas essa é a brincadeira. Vocês pegam qualquer tupla de números ali, de inteiros. Quer falar alguma coisa? Não. Pega qualquer tupla de inteiros e isso vai dar representações. Tudo bem? Só que nem sempre vai ser fácil de calcular, por exemplo, decomposições desse tipo de produto tensorial em soma direta usando essa notação aqui. E existe um outro jeito um pouco mais prático de fazer isso, mas para isso a gente vai precisar construir algumas relações aqui. Que é o seguinte, vai parecer meio milagroso, eu vou tirar uma coisa da cartola, vocês vão ter que aceitar, tudo bem? Mas não é nada essencialmente complicado. A questão é que eu posso representar uma tupla dessa aqui por uma outra tupla agora de n números, certo? Então eu tinha n menos 1 números, agora eu tenho n números, certo? E eu posso fazer isso por meio de decomposição de número inteiro. Eu posso definir, e aí deixa eu só ser fiel com a minha notação aqui, eu acho que eu usei D mesmo. Usei D mesmo. O DJ, ele é simplesmente o somatório de K indo de J até N menos 1 do lambda K. Certo? Para SU2 isso não vai fazer muita diferença, né? A coisa vai ficar mais ou menos assim. Então, um exemplo de novo. Então, eu vou pegar o meu 2J. Certo? Aqui tem um detalhe, que isso aqui é meio canônico na matemática, né? Soma vazia é zero. Então, quando o J aqui é igual a N, esse cara aqui, eu estaria começando em N e terminando em N menos 1. Ou seja, essa soma aqui é vazia, então é igual a zero, certo? Aqui eu estou adotando essa convenção aqui, tudo bem? Então esse cara aqui, ele vira simplesmente esse cara aqui. Para SU3, a gente teria um lambda 1, lambda 2, virando lambda 1 mais lambda 2, 0. Esqueci do 0. Tá? Estou fazendo isso porque eu quero e porque eu posso. Por enquanto. Tudo bem? A ideia de fazer isso é porque essas tuplas aqui agora, elas vão satisfazer uma propriedade que as tuplas anteriores não satisfaziam, que ela é monótona. Certo? E isso a gente pode representar isso diagramaticamente de um jeito que vai ter implicações na hora de calcular a simetria de coisa. Mas o importante é isso pra gente, certo? E qual que é a representação diagramática dessas tuplas? Eu vou fazer por meio de exemplos primeiro, e aí depois a gente tenta generalizar isso. Então, vamos pegar o seguinte, acho que eu vou fazer aqui mesmo. Espera aí. Então, vamos fazer como exemplo mesmo. Então, vamos olhar para essa representação aqui de SU2 mais definidor. Eu vou mudar de quadro, vamos lá.
Então, tomemos aqui como sendo a representação definidora de SU2, certo? Então, bom, a gente tem um número só e a gente vai representar esse número aqui por quantidades de quadrados. Então, esse cara vai ser equivalente a isso aqui. Certo? Se a gente tem isso aqui agora, então, para essa representação, a gente vai ter simplesmente 2 quadrados. Certo? E assim sucessivamente. Então, para 2J, aqui dentro, a gente vai pegar simplesmente 2J quadrados. Tudo bem? Então, eu quero contar visualmente esse número aqui. Vou transformar ele em quadrados. O que a gente vai fazer agora, para SU3, é colocar uma outra linha aqui, para dar conta do outro número, da seguinte forma. Vamos considerar, então, a representação definidora, aqui, que é uma coisa assim, certo? E que vai estar associada, seguindo a nossa regrinha, a seguinte trêsupla. Certo? Então, eu primeiro vou ter um quadrado, depois 0 quadrados, nada vai acontecer. Mas agora se eu pego esse cara aqui, certo? A gente vai ter esse cara equivalente a 2, 1, 0, e isso vai ser equivalente, então, a 2 quadrados mais 1 quadrado. Tudo bem? Tá dando para entender o que vai começar a acontecer aqui? Então, se eu fizer para SU4 agora, diz o número aí, Leandro. 3, é o tipo de preferência abaixo. Diz o número, Lua. 2. Vocês são sem graça. Diz o número, Santiago. Porra, 5 é muito grande, mas vamos fazer. Tá. Então, esse cara aqui com uma representação irredutível de SU4. Certo, então se eu for aplicar esse procedimento nesse cara aqui, isso aqui vai virar a tupla 3 mais 2, 5, mais 5, 10. 2 mais 5, 7. 5, 0. Tudo bem? E aí o que vai virar isso aqui? Vamos lá se eu consigo desenhar isso. Aqui em cima eu vou botar 10 quadrados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu faço assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tenho 10 quadrados. Aqui embaixo, eu vou botar 7 quadrados. Esse aqui é mais fácil de fazer. Agora eu vou botar 5 quadrados. Se eu não errei a conta, isso vira algo assim. Certo? Então, a brincadeira aqui é aplicar o seguinte. A gente pega um lambda que identifica uma representação de SUN.
a gente manda ele nesses Ds aqui, certo? E esse cara a gente manda no seguinte diagrama. Então, aqui em cima, a gente vai ter D1 quadrados. Aqui embaixo, a gente vai ter D2 quadrados. Até que aqui no final, a gente vai ter Dn-1 quadrados. Aqui a gente tem Dn igual a 0 quadrados. Tudo bem? Bom, se está fazendo sentido para vocês, talvez comece a ficar esquisito o porquê que eu preciso dessa porra dessa última coordenada aqui. Se ela é 0 e na hora de botar o quadrado a gente não coloca ela. Certo? Bom, a questão é que, primeiro, para vir daqui para cá, eu estou pegando essas somas, certo? Se eu tenho uma coisa assim, para vir daqui para cá, eu só preciso calcular a diferença entre caras consecutivos, certo? É justamente a diferença do D1 para o D2 que vai me dar o lambda 1. É a diferença do D2 para o D3 que vai me dar o lambda 2. Do D3 para o D4 que vai me dar o lambda 4, certo? E aí, de fato, vai ser a diferença do Dn-1 para o Dn que vai me dar o lambda n-1. Tudo bem? Notando isso, a gente percebe que o que importa, né, seguindo essa lógica, tentando expandir um pouco os nossos horizontes, não é exatamente os valores desse cara, mas as diferenças deles. De tal forma que eu posso simplesmente forçar a barra e admitir que o dn pode ser não nulo, de tal forma que eu consiga preservar as diferenças. E eu ainda consigo recuperar o mesmo lambda. Certo? Então, o que vai acontecer agora é que eu vou ter o seguinte. Se eu tenho uma coisa assim, dn maior ou igual que 0, mas não necessariamente igual a 0 agora, inteiros, recuperamos uma representação irredutível de SUN fazendo o seguinte, da seguinte forma. Tudo bem? E essa tupla aqui, ela continua admitindo representação por quadrados, de tal forma que eu não preciso mais ter agora essa enésima linha aqui vazia. Certo? Isso é o que a gente vai chamar de diagrama de Young. Então, agora vamos para uma definição propriamente dita. Então, o diagrama de Young é uma coleção
finita de quadrados, justificada à esquerda, justificada à esquerda, eu quero dizer que, perceba que eu estou representando sempre jogado para cá, certo? Que facilita, inclusive, na hora de contar a diferença, certo? Obviamente isso é uma escolha, né, de representação apenas, mas justificada à esquerda, e decrescente. Decrescente para matemático é diferente de estritamente decrescente, certo? E decrescente em número de quadrado por linha. Então, o que eu quero dizer é que eu posso ter duas linhas com o mesmo número de quadrado, certo? Isso ainda é decrescente. Não é estritamente decrescente. Mas o importante é que a próxima linha é sempre menor ou igual que a anterior, certo? Isso aqui é legal porque aí, de novo, a gente consegue representar as coisas, né? Além de visualmente, a gente consegue fazer conta com isso. Vou apagar aqui. A gente consegue transformar tudo em combinatória ao fazer isso e consegue reconstruir muita informação das representações de maneira geral, mas em particular o que vai ser importante para a gente vai ser calcular a série de Clebsch-Gordon usando esses caras. Tudo bem? Então o que eu vou fazer agora vai ser extremamente chato, mas é muito útil. Eu vou descrever e eu vou precisar da minha cola, porque essas regras elas são meio chatinhas e longas mesmo. Mas eu vou descrever como é que a gente consegue calcular produto tensorial de representações usando esses caras. Tudo bem? E é tudo que a gente vai fazer. Assim. Então, vamos lá. Então a gente vai pegar duas representações de SUN, certo? Agora representadas por coisas desse tipo. Então sejam D igual a D1, DN, e acho que eu usei IF aqui por alguma razão. Com inteiros. Ou seja, esses caras representam representações irredutíveis de SUN. E aí a gente vai aprender a calcular o produto tensorial desses caras. Então, o produto tensorial é obtido da seguinte forma. Regra número 1. Bom. Na verdade, não vou enumerar ainda não. Vou só simplesmente dizer, a gente vai pegar... não, vamos separar que acho que fica mais fácil, né? Em passo a passo aqui. Então, colocamos
J em todos os quadrados da jésima linha de F. Certo? Então essa é a primeira coisa. Então a gente vai botar J. Então, pega a primeira linha, vou encher todo mundo com 1. Segunda linha, encher todo mundo com 2. Terceira linha, encher todo mundo com 3. Eu vou enumerar eles desse jeito. O rapaz que elogiou as aulas deve estar se arrependendo agora, né? Tá, então agora a gente vai retirar, então, uma a uma. Anexamos as células de F a D. Certo? Então eu vou tirar um quadradinho de F e botar em D. Certo? Por ordem de linha. Por ordem de linha. Então eu vou começar na primeira linha. Eu vou começar com todo mundo que está enumerado por 1. Vou tirar de F e vou botar em D. Depois de fazer tudo isso, eu tiro da segunda linha de F e ponho em D. Obviamente, em cada passo aqui, eu tenho que manter a estrutura de diagrama de Young. Certo? No sentido de que eu ainda tenho que manter aquela monotonicidade no número de quadrados por linha. Então, mantendo a estrutura de diagrama de Young. Aí vamos lá. Agora a gente vai ver como que a gente vai jogar fora coisas. Então, diagrama de Young satisfazendo o seguinte. Então, A nenhuma linha, desculpa, nenhuma coluna contém mais de um quadrado com o mesmo J. B. Ao ler o diagrama da primeira para a última linha e da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, em nenhum momento a gente vê, não encontramos mais J que K, se J é menor que K. E a última, juro, dois diagramas idênticos
Não mantemos diagramas idênticos. De novo, eu sei que isso é chato, profundamente maluco, assim, não, parece que nada tem razão de ser, mas dá certo. E aí, principalmente se vocês quiserem ficar calculando aqueles T-designs, aqueles T-momentos, etc., isso aqui é muito útil porque na hora de calcular na mão, o que vocês estão fazendo é, vocês estão calculando o produto tensorial de representações, certo? E integrando coisas. Então, vocês decompõem a representação do produto tensorial em soma direta e a integral é dada pelo teorema de Peter-Weyl que a gente viu ontem. Então, é assim que, em vez de ficar calculando aquelas coisas, aqueles traços gigantescos, a coisa sai em bem menos linhas, assim. Vamos ver um exemplo? E aí a gente vai tomar um café para ficar de boa, tá? Então, dessa vez eu não vou pedir para vocês, não. Eu tenho um exemplo aqui preparado que eu acho que ele pode ser um pouco mais didático. Então, vamos pegar representações de SU3, porque SU2 é trivial. Bom, dá para fazer de SU2 rapidinho, né, para verificar que a gente sabe somar spin de fato. Então, vamos pegar, por exemplo, para SU2 uma coisa desse tipo aqui. Então, 3, tensorial 2. Só tem uma linha, a única coisa que eu vou fazer é botar 1 aqui, então. Certo? É isso que a gente vai fazer. E aí, para soma direta, eu tenho que tirar todo mundo que está aqui e botar aqui, certo? Mantendo o diagrama de Young e satisfazendo essas propriedades. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai ter esses três aqui, certo? Aí, eu posso botar um aqui. Nenhuma coluna pode manter, mas as linhas podem, né? Então, aqui eu não preciso me preocupar com isso, porque só existe um J, né? Que é o 1. Então, isso aqui vai virar isso aqui. Certo? Acho que isso é tudo, né? Que a gente encontra. Vamos só confirmar aqui. Esse cara é J igual a 1,5. Esse cara é J igual a 1. Você tem que dar meio, 1,5, 2,5. Meio, 1,5, 2,5. Acho que é esse aqui que está dando. Agora a gente usa aquela parada que o que importa para a gente é a diferença. Então, a gente pode voltar esses diagramas aqui para coisas que tem uma linha só, certo? Bom, vou repetir esse aqui. 2, 3, mais. Se o que me importa é só a diferença, eu posso jogar fora essa coluna aqui. Vira uma coisa assim. E aqui. Certo? E aí, a brincadeira é que esse cara aqui, ele é J igual a 1,5. Esse cara aqui é J' igual a 1. Certo? E pela soma de spin, a gente sabe que essa soma direta tem que dar, então, J igual a meio, vou fazer assim, tem que dar meio mais 1,5 mais 2,5. Meio mais 1,5 mais 2,5. Certo? Isso é bem soma de spin. Que horas são, Leandro? Tá com o celular fácil aí?
3 e 6. Vocês querem fazer um exemplo curtinho de SU3 só para aí a gente se encerra? Né? Prometo. Então vamos calcular o produto tensorial dessas representações aqui. Então vamos lá. Essa aqui é a representação adjunta, certo? Que aqui eu tenho a diferença daqui para cá é 1, daqui para cá, né, 0 é 1 também. Então esse cara aqui é a representação adjunta. E esse cara é a representação 0,2, certo? Porque daqui para cá a diferença é 0, daqui para o vazio a diferença é 2. Tudo bem? Então, a gente preenche esses caras aqui. E aí o ideal é fazer a coisa passo a passo mesmo. Aqui dá para fazer mais direto, porque a gente está tudo com uma linha só, certo? Mas então a primeira coisa que eu vou fazer é, como está descrito ali, começar pela primeira linha. Então, vou abrir um parênteses aqui porque eu vou fazer passo a passo. Então, eu posso botar os dois uns aqui. Certo? Posso botar um aqui e um aqui. E posso botar assim também. Certo? E o que sobrou aqui foi só esse 2. Tudo bem? Agora eu tenho que tirar aqueles dois de lá e anexar aqui. E aí acho que vale a pena fazer um de cada vez para a gente conseguir não se perder no meio das coisas que a gente tem que jogar fora na hora de fazer a composição de coisas aqui. Então, bora lá. Vamos tirar um 2 ali. Primeira coisa, eu não posso anexar ele aqui, né? Por exemplo. Porque em algum momento eu disse que, por exemplo, aqui, ó, se o K é maior ou igual que J, ao ler o diagrama da direita para a esquerda e de cima para baixo, eu não posso encontrar mais... Cadê? Acho que aqui talvez eu tenha escrito ao contrário. Acho que em nenhum momento encontramos mais J do que K quando J é menor ou igual a K. Acho que aqui eu escrevi ao contrário aqui, eu acho a desigualdade, né? Porque do jeito que está aqui, que a parada é justamente que eu não posso botar o 2 aqui, né? Então o 2 está fazendo agora o papel do meu J, e aí eu não posso encontrar mais J do que K. Então, o que vai acontecer, por exemplo, é que eu vou ter esses objetos aqui.
Aí aqui tem uma coisa interessante já de se notar, que é o seguinte. Esses dois diagramas, eles são, em termos de estrutura, parecidos. Mas vocês percebem que eles têm rótulos diferentes. Isso está liberado. O que eu não posso é manter diagrama idêntico no sentido de os rótulos também são iguais. Isso é uma coisa que vai acontecer, para SU2 a gente não observa esse fenômeno, mas a partir de SU3 passa a acontecer, que as coisas passam a ser mais degeneradas. Certo? O produto tensorial de representações permitem com que eu tenha duas representações idênticas, às vezes até mais, certo? E duas representações idênticas se repetindo. Então isso, no geral, não vai ser um problema para a gente. Bom, e aí agora, para dar o golpe de misericórdia, a gente só precisa anexar o último 2 e vai encontrar então alguma coisa assim se eu não tiver errado as minhas contas. Que eu acho que não. Mas, se vocês quiserem verificar também. Tem que dar alguma coisa assim. Certo? Bom, é isso. E aí essa é a decomposição das representações que a gente consegue. Existe na literatura fácil de achar uma fórmula para a decomposição de Clebsch-Gordan de SU3. Galera de física de partículas e física de altas energias do meio do século passado faziam conta pra cacete. Eles eram muito bons nisso. Tem expressões usando os lambdas, que é fácil de calcular. E aí, enfim, dá para ficar brincando com essas coisas e vendo que dá no mesmo. Aqui nas notas está feito e tá indicado essa relação, eu acho. Então, a gente tinha começado com aquelas representações e as que a gente obteve, então, foram... Essa aqui, a diferença é 1, daqui para cá é 3, é a representação 3. Essa representação aqui é 2, 1. Aliás, é isso, né? É 2, 1, tá certo. Essa aqui é 0, 2. Essa aqui é 1. Daqui para cá, 0. Então, isso mesmo. Deu certo. Então, enfim. Eu sei que é chato, mas o relevante é dá para fazer. Pode falar. Com o último termo, provavelmente eu joguei fora porque ele era idêntico a alguém. Posso ter feito isso? Porque ó, daqui para cá, vamos ver. Daqui para cá eu botei esses dois uns aqui. No outro eu botei um aqui, depois um aqui e um aqui. Certo? E é tudo que dá para fazer. Aí daqui para cá eu botei 2 aqui. Esse aqui foi eu botando aqui. E é tudo que dá para fazer. Aí agora vamos para esse. Então eu ponho 2 aqui, certo? Ou posso botar aqui também, que vira esse, os dois. Aí para esse último cara aqui, eu só posso botar ele aqui, que vira esse. Beleza. Deu certo? Tá, então beleza. Bom, então é isso. Faz pro último 2 e tem que dar aquilo ali.
Se não tiver, me manda um e-mail que eu corrijo as notas, mas é para dar isso aí, porque quando a gente faz usando a série de Clebsch-Gordon via pesos, de SU3, dá exatamente isso. Então, tem que ser alguma coisa por aí. De novo, desculpa, eu sei que é um pé no saco essas coisas, mas é mais para deixar claro que assim, isso existe e dá para fazer. E pelo que eu pude entender pelas conversas que eu tive com o Leandro, as coisas que a galera tem publicado em termos de computação quântica, saber fazer essas decomposições é importante porque ajuda a calcular coisas de fato. Nas notas mesmo eu calculo eu nunca lembro o nome do negócio, um dois momentos lá, usando essas coisas e enfim, fica mais fácil, acredita em mim, do que fazer por outros meios. Acho que no geral é isso, gente. Quem tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões, perguntas. Bom, então é isso.